Bom, no início desse ano eu tive um evento adverso, né? Na verdade, cometi um erro durante uma cirurgia. A gente já estava na hora de fazer a conexão com a extracorpórea, estava tudo bem. Nós já tínhamos iniciado a cirurgia, auxiliado a equipe na paramentação, na entrega de materiais, a equipe de anestesia, então estava tudo muito tranquilo. Quando foi o momento da conexão, eu me lembro que o sangue que veio pelo circuito começou a vazar, vazava pela máquina, vazava em torneirinha, a gente não sabia de verdade o que estava acontecendo. A equipe começa a ficar desesperada. Me lembro da perfusionista com a mão toda suja. Nessa hora o médico sai do campo cirúrgico, também vem para a máquina para ver o que estava acontecendo, e não entendendo o que acontecia, ele sai no corredor do centro cirúrgico com a mão na cabeça, desesperado. Na verdade, desolado do que ia acontecer. Eu me lembro do desespero da gente, de tudo que tinha acontecido, e minha primeira atitude após ali estabilizar um pouco foi ter ido ao setor da qualidade e ter dividido com eles. Era uma forma de eu pedir ajuda. Mas o desespero era tanto que eu só conseguia dizer que a gente ia perder um paciente. Eu preparei a medicação, fui e coloquei na criança. Quando eu saí do leito, eu tinha olhado o monitor, a criança estava com uma frequência cardíaca de 132. Quando eu voltei, ela já estava com uma frequência cardíaca de 74. Avisei para a enfermeira que achei que tinha baixado muito rápido a frequência cardíaca dela. Os batimentos estavam baixando muito rápido e pedi para a enfermeira comunicar a doutora. E aí a enfermeira foi conversar com a mãe, tentando explicar que era normal, que a reação da medicação era essa mesma. Isso demorou mais ou menos uns 10 minutos, até que a médica foi no leito. Quando a doutora chegou no leito, eu também entrei no leito, e no momento da discussão a doutora foi e falou, mas não era para correr em um... Fechamos a medicação, aí começou toda a correria. Verificaram que não tinha antagonista para a medicação, que realmente a gente tinha que esperar o tempo de ação da medicação para ver o que ia acontecer com a criança. A criança foi para a UTI. No momento meu sentimento era de impotência. Eu me senti no lugar da mãe. Para mim, eu era mãe, uma pessoa leiga, que não tinha entendimento, que não entendia da enfermagem, que não entendia da parte médica, que não sabia o que estava acontecendo com a criança. Porque eu não tinha nada o que fazer, eu não sabia o que fazer com a criança. Dei toda a assistência para a criança, me vi no lugar daquela mãe o tempo inteiro. Para mim não era realidade, ia parar o tempo, ia voltar. Porque todos esses anos que eu estou na enfermagem, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu estava na enfermagem para trazer vida e salvar a vida. E se qualquer vez que acontecesse de eu perder qualquer vida, seria de uma forma natural. E natural para mim é na mão de Deus, não na minha. E eu estava vendo aquela vida se perder pela minha mão. Por um erro meu, por alguma coisa que eu fiz. E aí eu não me conformava com isso. E eu ficava achando o tempo inteiro, mesmo sabendo que não tinha o que fazer, que tinha que esperar, eu ficava achando o tempo inteiro que a situação ia mudar. E que ia acontecer qualquer coisa, e que ele ia ficar bem, e que não ia precisar ir para a UTI. Até uma hora que a mãe olhou para mim e falou para mim assim, me ajuda, não deixa eu perder meu filho. E aí eu já não tive mais condições de falar, porque ela pediu ajuda para uma pessoa que estava fazendo ela perder o filho dela. E aquele momento para mim o chão se abriu, e aí eu estava com uma colega que para mim foi muito importante ela estar do meu lado, porque a gente tinha uma sintonia muito grande, e ela viu que aquela hora eu já não conseguia ficar mais lá. E aí ela pediu para mim sair, que ela terminava tudo, e ela subia a criança, e foi na hora que eu saí do leito. E aí foi o sentimento de tristeza, foi muita tristeza, porque eu não sabia se aquela criança ia voltar, se alguém ia conseguir fazer alguma coisa por ela. Eu não sabia se no outro dia, quando eu chegasse lá,
daquele plantão, se eu ia estar do mesmo jeito que eu sempre estive, intacta de tudo, se aquela vida ia ser mais uma vida tirada por alguém da enfermagem. Foi muito triste. Bom, quando a gente é envolvido numa morte no plantão, é uma coisa que sempre traz uma reflexão, né? A gente sempre pensa o que poderia ter feito melhor e no primeiro momento acho que a gente se culpa. A maneira que eu ouvi o paciente um pouco antes da parada foi diferente. Eu não entendi que ele estava em insuficiência cardíaca, eu entendi que o paciente estava internado para recuperação nutricional. Nesse momento, eu acho que eu fiz o que era possível, né? Claro que o ideal seria conhecer um paciente grave e conseguir remediar tudo que a gente pudesse, mas foi o que foi possível. A segunda frustração que, embora como lidar com uma parada seja uma coisa que a gente treina desde a faculdade, há um delta bem grande entre o que a gente recebe de treinamento e sabe de teoria e a gente organizar isso na hora da parada. Mesmo porque, numa unidade de internação, felizmente, a gente não vivencia isso com frequência. No primeiro momento que eu conheci essa criança, já percebi que se tratava de uma criança extremamente frágil. Quando foi por volta da 1 da manhã, ela me chamou e falou que o pai estava achando que ele estava com dor. E aí, avaliando, realmente, eu consegui perceber nitidamente que a qualquer movimento que a gente fazia de palpação abdominal e com as perninhas dele, ele realmente, apesar da pouca reatividade dele, ele reagia com a dor. Foi quando eu conversei com o pai e falei, realmente, né, a gente percebeu que tem uma alteração aí, eu vou chamar a médica para estar vendo junto comigo. E ela avaliou esse raio-x e achou que não tinha, assim, ela não percebeu nenhuma alteração e liberou a mamada. Como na mamada das 21 e da meia-noite não tínhamos, né, tido intercorrência nenhuma, tinha até tido boa aceitação da criança, eu falei, se a doutora liberou, pode liberar. E aí quando foi umas 3h15, mais ou menos da manhã, que iniciou a oferta da mamada desse horário, ele teve o vômito e, pelo que a gente entendeu, uma broncoaspiração e já entrou em parada. Eu já sabia que se tratava de um código azul. Voltei, passei pelo postinho, já liguei em outro andar, pedi ajuda, peguei o carrinho, tudo num desespero, porque a gente fica muito assustada, né? Era uma criança que a gente sabia que não estava bem, mas que não imaginava que fosse ter essa gravidade assim, de uma hora para outra. Foi um atendimento muito difícil. Vem um misto de sentimentos, né? De sentimentos ruins. Né? No primeiro momento a gente leva aquele susto, depois vem a frustração, né? Medo do que vai acontecer com a criança, que até então não tinha um desfecho ainda, uma tristeza enorme. Quando eu me deitei, a gente fica com um nó no peito que só passa depois que a gente se isola. A gente precisa de um tempo sozinha. Eu pedi pro meu marido me deixar. A gente precisa de um tempo sozinha. A gente precisa chorar para sair, né, esse aperto de dentro do peito que sufoca. E assim, ao mesmo tempo vem essa necessidade enorme de querer esclarecer logo, sabe? De querer mostrar o que aconteceu, porque, né, eu sei da minha participação nesse atendimento. Como eu falei, a gente não encontrou essa criança morta, a gente avaliou essa criança desde
do primeiro momento que eu conheci ela, num plantão anterior, a gente já ficou atento a ela. E naquele dia, o tempo inteiro, a nossa atenção ficou voltada para ela. Eu passei as orientações que a técnica tinha que ter em relação aos cuidados com ele. Então, assim, eu sabia, né, eu estive ali naquele atendimento, eu estive atenta, mas mesmo assim, fica esse sentimento de falha, né? A gente fica tentando o tempo inteiro se perguntando onde que eu falhei, em que momento que eu tinha que ter reconhecido, né, para que não chegasse a esse desfecho, né? A gente fica se cobrando.